Paz do Senhor, queridos e queridas, mais uma vez estamos de volta hoje para falar da lição de número 3 da classe dos jovens, que tem por tema o fruto de um trabalho zeloso. E aí a lição, ela aborda 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos do 1 ao 12, mas eu quero destacar aqui o versículo 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Então, o apóstolo Paulo, ele traz, através desse texto de Tessalonicenses, um referencial para aqueles que buscam fazer a vontade de Deus e aqueles que buscam pregar a palavra de Deus. Então, ele diz aqui, assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho, ou seja, ele não foi chamado apenas para pregar o Evangelho, para oferecer a palavra de Deus, mas através da sua vida demonstrar qual é a eficácia prática desse Evangelho, aonde ele mesmo diz, mas igualmente a própria vida. Quando Paulo fala de vida, ele não está falando simplesmente de viver em função da igreja, ele está falando do risco de morte, ele está falando de entregar a sua própria vida, caso fosse necessário, para morrer em favor daquelas pessoas. E o que ao final de sua vida foi exatamente isso que aconteceu. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Então, Paulo fala que o que fez crescer o amor com que ele sentia por aquela igreja, justamente foi essa interação. E quando a gente lê o texto da revista, eu vou fazer uma leitura breve aqui, só para a gente destacar algumas coisas. Ele diz assim, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Ou seja, Paulo está mostrando que mesmo após uma perseguição que ele viveu no meio dos filipenses, ele continua firme no mesmo propósito de levar a palavra de Deus até eles. Pois a nossa exortação não pode de engano nem de impureza, nem baseia-se em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então Paulo, periodicamente, você vai ver em suas epístolas, ele defendendo o seu apostolado, uma vez que ele não era um dos 12 discípulos de Jesus que foram transformados em apóstolos quando Cristo os manda pregar o Evangelho. Porém, ele revela que ele foi escolhido por Cristo para sim substituir, no caso ali, aquele que havia se matado, que seria Judas Iscariotes, e se tornou então o apóstolo dos gentios, uma vez que os apóstolos não tinham interesse em pregar aos gentios. Pedro vai constrangido pelo Espírito Santo, mas não era a natureza de Pedro. Pedro não estava feliz, contente no meio daquelas pessoas. Já Paulo não. Paulo ele demonstra que esse era o chamado dele. Então, mesmo tendo sido rejeitado, mesmo tendo que provar a todo tempo que ele tinha sido vocacionado por Deus, Paulo não desiste do principal motivo da sua vida, que era viver em favor do próprio Deus. E a gente vê que quando ele era fariseu, ele mesmo diz, ele era fariseu dos fariseus. Ou seja, Paulo tinha sempre na sua mente o desejo de fazer a vontade de Deus. A diferença é que ele teve um entendimento pleno da vontade de Deus. Aquilo que ele fazia antes, ele imaginava ser a vontade de Deus. Quando ele descobriu que ele estava errado, ele abre mão de uma posição social, ele abre mão de um paradigma e ele se coloca na posição de servo. Então, jovens, acho que esse é um dos maiores exemplos, principalmente para nós que somos professores, de qual deve ser a postura daquele que tem o caráter de Cristo na sua vida. Ou seja, não simplesmente ficar preso a dogmas, a sistemas ou a princípios religiosos, mas estar aberto a ouvir a voz de Deus. Foi assim com Paulo, foi assim com Lutero e foi assim com tantos outros homens de Deus que abriram mão de confortos sociais estabelecidos para fazer a vontade do Senhor.
E ele continua: é verdade que nunca usamos de linguagem de bajulação, né? Linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, ou seja, ele não estava ali para agradar, para fazer política ou para enriquecer. Deus, disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Então Paulo fala que ele sai da posição daquele que tinha o direito de exigir algo, o sustento. Paulo não fala exigir luxo, conforto ou o exagero, mas ele fala o sustento. Ele fala não, pelo contrário, como uma ama, ou uma babá, ou uma cuidadora que tem um amor por um filho que não gerou, Paulo se coloca dessa maneira, ou seja, ele se colocou à disposição para cuidar da igreja como se fossem filhos próprios dele que ele ainda não havia gerado, né, que ele não teria gerado. Assim, querendo-vos muito, como foi lido antes, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornaste muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, trabalho, cansaço, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Prestaram atenção no texto, por isso eu fiz questão de destacar. Trabalhando, ele diz aqui, noite e dia. É engraçado, né, que ele não fala dia e noite. Então para Paulo já era comum ele emendar a noite com o dia muitas das vezes. Então ele pregava o Evangelho, ele visitava as casas, ele cuidava das pessoas, ele fazia tenda. Daqui a pouco eu vou falar da estratégia de fazer tenda. Ele fazia tenda, então a vida de Paulo era continuamente trabalhar em favor da igreja, tanto através da pregação da palavra e quanto através do meio do seu próprio sustento. E assim vamos continuar. Vivemos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensível procedemos em relação a vós, outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, não é só exortar, consolamos e admoestamos. Diferença entre exortar e admoestar. Para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então Paulo fala de exortar, Paulo fala de consolar e Paulo fala de admoestar. Então consolar tem a ver com aquele sentimento paterno, de prover carinho, cuidado, consolo. Por isso Cristo fala que enviaria outro consolador, porque ele mesmo consolava os seus discípulos, ou seja, ele compartilhava do sofrimento e da dor. Então ele consolava, ele oferecia carinho. Mas Paulo fala também de exortar, exortar no sentido de ensinar, mostrar o que é certo. Não faça isso por isso, faça aquilo por isso. Então o pai que ama, ele consola, ele exorta. E muitas das vezes ele admoesta. O que é admoestar? É quando você precisa corrigir o mal que já foi feito. Então quando você tem que exortar é no sentido de ensinar. Então você mostra o caminho. E quando o erro se manifestou, a pessoa não obedeceu, não fez a vontade daquele que ensinou, aí entra agora o segundo momento, que é de admoestar, ou o famoso puxão de orelha. Exercer, às vezes, com mais rigor, um certo, vou usar a palavra de juízo, ou dar a medida certa de correção para a pessoa que cometeu o erro. E você vai ver Paulo deixando muito claro em alguns momentos, até casos mesmo de exclusão no meio da igreja, de pessoas que não se voltaram para ouvir a vontade de Deus. Então, usando esse texto como introdução, eu quero destacar o seguinte: quais devem ser as motivações daqueles que se envolvem no ministério de evangelização e discipulado de novos cristãos? Qual é o motivo da ação? Motivação é motivo da ação. Qual é o motivo? Então, a pessoa tem que entender que ela não está indo para a igreja, ou ela não está se envolvendo para a igreja, pelo menos não deveria,
para buscar o seu próprio interesse, para buscar o seu próprio benefício. Então, nós às vezes imaginamos que a igreja primitiva era uma igreja idealizada, uma igreja perfeita, onde as pessoas viviam em comunhão. Isso também é verdade. Elas partiam pão, moravam juntos, viviam em comunhão. Porém, havia uma outra verdade já no primeiro século, que era exploradores, pessoas que estavam ali buscando simplesmente os seus próprios interesses. Lembrem, o cristianismo sai do judaísmo. No judaísmo havia um sistema religioso estabelecido e esse sistema apoiava, mesmo que de uma forma subjetiva, o Império Romano. Então havia um acordo entre os fariseus, entre os levitas, entre os sacerdotes e Roma, para que tivesse a boa convivência. E dentro disso havia ali um jogo de interesse, em ter o templo, em ter a arrecadação do templo, a questão dos impostos, o modo de vida dos levitas, que eram sustentados já desde lá do deserto, como Deus tinha estabelecido, porém haviam regras para que os levitas fossem sustentados pelo povo, não era de uma forma desmedida. Então, Paulo começa a enfrentar agora, com o surgimento da igreja, e logo na frente, com a derrubada de Jerusalém, do templo, aquelas pessoas que elas viviam em torno daquele sistema, elas agora começam a vir para a igreja, muitos se convertendo, na verdade, buscando o quê? Serem sustentadas agora ou se estabelecerem nesse novo sistema, uma vez que a base do cristianismo era a Torá, era a lei de Deus. Então a Bíblia, como nós conhecemos, o Novo Testamento, isso só vai ser concretizado lá na frente. Então na época de Paulo não existia o Novo Testamento. Qual que era a base doutrinária? A lei de Deus. Então, e o evangelho que estava sendo, através da tradição oral, divulgada para aquela igreja que surgia, ou seja, a vida de Cristo. Então Paulo, ele vai entrar justamente nesse contexto. Espera aí, eu vim para fazer a vontade de Deus, fui chamado por Deus de forma pessoal, direta e muito dura. Paulo perdeu sua visão, Paulo perde o seu status, Paulo sai de perseguidor para perseguido, justamente porque ele estava disposto a cuidar da igreja. E a gente vai ver, já naquela época, pessoas que se aproximavam da igreja só buscando o seu próprio interesse. E, infelizmente, a coisa só vem piorada. Hoje nós temos visto o surgimento de diversas, inúmeras, até incontáveis, novas denominações. São igrejas que são divididas de dentro de igrejas, que dali saem outras divisões e outras divisões, onde na verdade as pessoas estão mais preocupadas em terem um título, em terem um cargo, em terem uma posição social, status e até mesmo um retorno financeiro. Então hoje a gente vê, por exemplo, material de subsídio de escola dominical, essa aula que a gente está fazendo. Se você procurar no YouTube hoje, graças a Deus, isso é bom, existe uma infinidade de outros canais, ou outros materiais, ou outras propostas de subsídio que estão sendo colocadas ali. Porém, você vai perceber que existe já neste meio também pessoas preocupadas apenas em atrair para si seguidores ou atrair algum tipo de benefício. A gente tem que entender que a pregação do Evangelho ela tem que ser desprovida de interesse financeiro ou terreno. Quando Cristo fala que o trabalhador é digno do seu salário, ele é muito específico nisso. Ele diz, você deve comer aquilo que te oferecerem, ou seja, aquilo que houver disponível na casa. Então, quando a Bíblia fala do salário daquele que pregava o Evangelho, tinha a ver com subsistência, não com padrão de vida. Hoje a gente vê, espalhado pelo Brasil e pelo mundo afora, líderes religiosos, não vou nem usar o nome ou a expressão pastor, mas líderes religiosos que vivem como verdadeiros magnatas, como verdadeiros imperadores, como verdadeiros reis, ou seja, totalmente diferente do propósito da igreja. Então a pergunta que é feita é essa: qual é a motivação daquele que se envolve no ministério de evangelização? Então nós não estamos falando simplesmente de você ser discípulo de Cristo, mas você estar no ministério de Cristo, como ministro de Cristo, representante de Cristo, preocupado em pregar a palavra de Deus. Sim, simplesmente assim? Ou existe algum outro interesse? Então, essa lição é uma lição que busca a reflexão. E a gente vai usar a vida de Paulo para contrapor essas situações. Então, tem uma frase que diz aqui, eles tinham, o apóstolo acaba denunciando uma série de indivíduos
que já na igreja primitiva tinham a intenção de instituir feudos particulares ao invés de militarem pelo reino de Deus. Isso não mudou. Como eu disse, infelizmente piorou e piorou bastante. Então, o ministro como aquele que serve. Então, a questão principal hoje em dia é o individualismo. Ou seja, as pessoas não estão preocupadas mais em servirem. Não estão preocupadas mais em doar amor ao próximo. Não estão preocupadas mais em se colocarem à disposição daqueles que precisam mais do que elas. Ao contrário, elas estão como os discípulos de Cristo lá no cenáculo. Chegam, está tudo pronto, não precisaram preparar nada, não precisaram matar o cordeiro, não precisaram assar o cordeiro, não precisaram preparar pão asmo, erva amargosa. Essa era a ceia que eles participavam, era a Páscoa. Estava tudo pronto. Sentaram e comeram. E aí Jesus dá uma lição de moral para eles. Lá no final já da Páscoa, Jesus vai fazer o quê? Ele para aquele momento, pega lá uma bacia, pega uma toalha, água e vai lavar os pés dos discípulos. Era comum, quando você chegava na casa de alguém, essa pessoa que te recebia como sinal de hospitalidade lavava os pés, até porque eles andavam no deserto, na terra, no pó, né? Então vinha cansado, com o pé sujo, e não era adequado, a mesa era no chão, era muito baixa, então você comia muito próximo do seu próprio pé. Então era natural que o bom anfitrião, demonstrando seu carinho e cuidado, cuidasse desse detalhe da higiene daquelas pessoas. E eles não fizeram isso. Como não tinha ninguém ali que era o dono da casa, o cenáculo foi preparado, mas não ficou um servo à disposição para cuidar deles. Então, um ficou olhando para a cara do outro. E aí, você vai me servir? Você vai me limpar? Você não vai me limpar? E ninguém faz isso. E aí, o que é que Cristo faz? Cristo toma a frente. Cristo vai lá e dá o exemplo. Cristo faz o seguinte: espera aí, eu vou mostrar para vocês como é que vocês devem proceder. Pegou e lavou os pés. Aí você vai ver Pedro dizendo: não, Senhor, não lava só o pé não, lava o corpo, a cabeça. Cristo está dizendo: não, Pedro, é o pé. Por que, irmãos, o pé? Ó a cabeça, como é que está. Ó o pé, está lá embaixo. Então, para eu poder lavar o pé, o que eu obrigatoriamente vou ter que fazer? Eu vou ter que me curvar diante daquele que está na minha frente. Então, isto é ser ministro. Resumindo numa imagem, é aquele que tem o prazer em servir. E nós vivemos hoje uma igreja onde as pessoas estão buscando apenas serem servidos. Às vezes, quando é possível, devido à minha dinâmica, eu trabalho não integral na obra, eu trabalho na minha vida secular, então eu tenho mais o final de semana para estar com a minha família, ou dispor de tempo para poder servir na obra de Deus também. E às vezes a gente vai pregar numa igreja, levar uma palavra e conversando com a pessoa pelo telefone ou pelo WhatsApp, vem aquela pergunta: pastor, o senhor cobra quanto? Irmãos, olha, ferve o sangue quando eu ouço essa pergunta. Eu falo assim: como assim, amado? Cobrar o quê? Não cobro nada, não posso cobrar. Eu não tenho o direito de cobrar. Eu já recebo o fôlego de vida e é de graça. Então, se Deus me sustenta e me capacitou, me deu saúde e entendimento para que eu pudesse conhecer a verdade dele, como é que eu vou cobrar, irmãos, para ensinar? Uma coisa é a pessoa que depende da obra, vive em função da obra, ela recebeu um salário justo, e ali se disponibilizar em favor da obra. Outra coisa é a igreja querer oferecer voluntariamente um valor que seja ali talvez para cobrir a despesa do deslocamento daquele que foi. Outra coisa é a pessoa querer se tornar um profissional do evangelho, se apoiando na boa-fé das pessoas. Me desculpem se você vai ser contra o que eu estou te dizendo, mas eu não consigo concordar com isso. Qual é a base do meu entendimento? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo dá o exemplo mais do que suficiente para a gente entender qual que é o papel de um ministro. Ele mostra que ele se deixou ser gasto, não só em favor do amor, mas em favor da sua própria vida, se colocando em risco de morte. Paulo teve que fugir de uma cidade num cesto, depois de ter sido apedrejado, praticamente morto. Paulo saiu quebrado e por diversas maneiras, ou de outras formas, quando ele foi levado ele estava sendo levado num barco, e aquele barco naufragou, ele estava sendo levado preso, e ali ele
ficou numa ilha, onde uma das pessoas foi picada por uma cobra. Paulo estava numa situação totalmente adversa, e mesmo assim, ele não negou a sua fé em Deus, e ele não abriu mão do direito de fazer a vontade do Senhor e servir o próximo. Mesmo lá na prisão em Roma, ele pregava para o carcereiro, ele pregava para os soldados, ele pregava para todos. Antes de morrer, naquele ambiente, ele estava ganhando vidas para Cristo. Ele queria ir a Roma, foi, mas não da maneira que ele imaginou, não para pregar livremente, mas para poder, na cadeia, converter soldados, carcereiros, que essas pessoas sim tiveram uma influência em Roma, não da forma que Paulo imaginou, mas da forma que Deus estabeleceu para ele. Então Paulo, ele se preocupava em cuidar das pessoas. Então ele não procurava seus benefícios, ele não procurava atender a sua vontade. Aquele que serve mesmo com o perigo de perder a vida. Esta era a definição de Paulo. Servir, mesmo colocando a sua vida à disposição do reino de Deus. Vamos combinar uma coisa? Hoje é muito fácil ser crente no Brasil. É difícil ser crente na Coreia do Norte, é difícil ser crente na China, é difícil ser crente lá na janela 1040. Então, se qualquer um de nós recebêssemos aqui uma proposta de sermos enviados como missionários para a Espanha, Estados Unidos, para onde mais? Para a Inglaterra, talvez a fila fosse grande. Agora, irmãos, vamos ser sinceros, hein? Lá para a janelinha 1040, lá para a África, lá para a China, lá na Índia, tem lugares que só de você ouvir você fala, Deus, espera aí, não estou preparado ainda. Então, que tipo de cristão nós estamos nos tornando? E o mais importante, a geração que estamos preparando. Qual é a geração desse jovem que está aí na tua sala assistindo a aula com você? Qual é o espírito que está sendo colocado no coração dele? Que ele deve buscar campanha, prosperidade, riqueza, recompensa, bênçãos materiais? Ou que ele deve simplesmente entregar sua vida em favor do reino? E saber que Deus vai cuidar dele da menor forma possível. Lembra do que foi dito lá para Adão, com o suor do teu rosto comerás. Então, se eu suo pouco, eu vou comer pouco. Agora, se eu quero comer muito, eu preciso suar muito. E Paulo dá o exemplo disso. E é tão interessante quando a gente olha na questão de Paulo, o fazer tendas tinha um sentido. Paulo, quando ele chegava numa cidade, ele tinha uma profissão, fazia tenda. Então, se você parasse para pensar, naquela época as casas eram de pedra, para aqueles que tinham recursos para construir casas de pedra, e para aqueles que não tinham recursos para construir casas de pedra, eles construíam casas que eram o quê? Tendas. Então, montavam as tendas e é ali que eles viviam. Então, seriam casas populares, vou usar esse termo. E eram mais comuns, fora daquele contexto das cidades maiores, como Jerusalém, enfim, era mais comum nas aldeias. Então, havia um número muito grande ainda de tendas que eram feitas para que as pessoas morassem. Então, Paulo, ele era um construtor, ele tinha conhecimento de engenharia, ele tinha conhecimento de força, tração, peso, para conseguir montar uma tenda de uma forma que ela se mantesse. Tinha que ter estudo de materiais, madeira adequada, corda adequada, tecido que seria utilizado, pele de animais, em alguns casos. Então, não era simplesmente chegar lá como se a gente fosse acampar no mato, botar lá uma corda amarrada nos dois galhos, jogar uma lona, prender nas pontas, fiz uma tenda. Não, era uma casa. Então, para construir uma casa, não era coisa de um dia para o outro. Paulo ficava sentado nas praças, oferecendo o seu serviço. Quando alguém vinha para ser cliente de Paulo, olha a sabedoria que Deus deu para ele. Aquela pessoa tinha que vir conversar com Paulo continuamente, para que enquanto ele ia fazendo, elas iam discutindo. É como se você fosse reformar uma casa, precisasse estar ali acompanhando a obra, com um arquiteto, com um engenheiro. Então, enquanto Paulo está ali construindo a tenda, conversando com a pessoa, fazendo amizade, criando relacionamento, ele está mostrando o que ali? A pessoa de Cristo. Então, a pregação de Paulo acontecia no seu ambiente de trabalho. Não era que Paulo simplesmente chegava, parava numa praça e ali começava a pregar. Paulo só começava a pregar de uma forma mais aberta nas cidades quando ele já tinha ali um grupo estabelecido. Então não é que Paulo chegava numa cidade, em 3 dias ele montava uma igreja, ia embora e montava outra. Não, a gente está falando, irmãos, de 20, 30 anos onde Paulo se dedicou
para fazer a evangelização dentro daquilo que Deus tinha estabelecido. E qual foi o meio para isso? O seu trabalho. Então, enquanto ele estava na praça conversando com a pessoa que seria o proprietário daquela tenda, o seu cliente, ele estava evangelizando, pregando, e aquela pessoa se convertia. E eu acredito que inaugurava a tenda como? Com um culto ali naquela casa. E já trazia os seus vizinhos, e dali sucessivamente a igreja ia crescendo. Então Paulo buscou, através dessa forma, primeiro, criar meios para se sustentar e não depender da igreja, porque não havia uma igreja criada. É fácil hoje, no século XXI, as pessoas quererem ser pastores onde já existe uma estrutura montada. Imagina quantas pessoas não gostariam de ser pastor como essa igreja, que é a igreja de Blumenau, ou quantas todas outras igrejas grandes que a gente tem no Brasil. Uma estrutura como essa, olha aqui, eu estou num estúdio, a gente está filmando aqui dentro da igreja. Tem um ensaio acontecendo lá. Então tem uma estrutura muito bem montada aqui. Então é muito gostoso querer se tornar pastor numa igreja como essa. Por quê? Está tudo pronto, eu só tenho que colher. Paulo, ele era aquele que ia abrir a picada, pegava o facão e estava no mato, não tinha. Então como é que ele ia exigir que alguém sustentasse ele? Ah, mas Jerusalém é rico, Jerusalém pode me sustentar. Paulo tinha um entendimento, eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, não havia direito a luxo naquele contexto. Então Paulo ele se dedicou através do seu trabalho para criar meios para se sustentar, e ele mesmo fala que quando ele pedia dinheiro para igreja ou para outras igrejas, nunca era para ele, era para as igrejas que ele estava fundando e que ainda não tinham condição de se manter. Essa deve ser a prática dos futuros ministros do Evangelho, que são vocês jovens que estão aprendendo essa lição. Então, que a gente possa entender. Infelizmente, irmãos, nos dias de hoje, nós estamos vivendo com verdadeiros papas modernos. Então, o privilégio de ser ministro do reino não está associado a prêmios ou reconhecimentos humanos que se podem receber de homens ou instituições. A maior honraria que cabe ao cristão é ser achado digno de continuar a obra iniciada por Jesus há mais de 2000 anos. Então, hoje nós estamos vendo ministros se tornando verdadeiros papas. Para ficar no contexto nosso aqui, evangélico, verdadeiros Elis. Já estão gordos, no sentido, talvez até explícito da palavra, mas não nesse sentido, no sentido espiritual mesmo. Já estão fastiados. Eles já perderam a noção do que acontece em volta, já perderam a visão, já perderam a audição, estão colocando em objetos de fé a prática religiosa e não mais na vontade de Deus, como ele fez. Colocou a arca, mandou para o campo de batalha, agora eu venço. Perdeu os filhos, perdeu a arca e caiu morto. Então nós não podemos ter esse paradigma na nossa mente. Por favor, ajude os jovens, eu estou insistindo nisso, a perceberem que a igreja está sendo conclamada nos últimos tempos para voltar a servir. Então a gente está à beira de grandes mudanças no nosso país e no nosso mundo. Será que daqui a alguns 20 anos, se Jesus não voltar até lá, a gente vai ter a mesma liberdade religiosa que temos hoje? Provavelmente não. E quando isso acontecer, qual vai ser a nossa postura? Então, o compromisso tem que ser com a palavra. O compromisso de Paulo não era pregar na sabedoria humana. Está ali o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo 5, diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. A gente vê hoje muitos pastores, ditos pastores, usando mais de filosofia humana, jargões, até bordões de venda, e eu trabalho como vendedor há mais de 30 anos, aplicando técnica de venda, aplicando técnicas de persuasão para convencer pessoas a terem práticas onde eles vão ter no fundo o retorno financeiro, do que simplesmente pregar a palavra de Deus, como ela é, direta, objetiva, como uma faca, uma espada de 2 gumes, ó,
Tem dois lados aqui, ó, que vai até a divisão da alma e do espírito. Ela corta e faz aquilo que tem por objetivo. Então, as espadas de hoje estão cegas. Elas já não cortam mais nada. Elas só fazem carinho. Então, hoje a gente vê, muitas das vezes, as igrejas se transformarem em ambientes de shows pirotécnicos. Eu vi isso começar a acontecer. Eu participei do primeiro Fest Gospel do Brasil na década de 90, lá no Rio de Janeiro, provavelmente em 1995, no Sambódromo, não lembro agora. Eu estava lá, eu era adolescente, era meio rebelde, ainda sou, dá para perceber que a minha estampa não é a mais tradicional, se assim a gente pode usar, mas eu fui lá, porque é gospel, vamos lá, é gospel. Eu nunca vou esquecer daquele dia, aquela tarde me marcou. O Sambódromo estava tomado por jovens evangélicos, muitos da Assembleia de Deus, de outras comunidades, e várias bandas gospel da época estavam cantando. E a atração principal da noite era um grupo chamado White Cross. Então é um grupo gospel que tocava rock, metaleira mesmo, para adorar a Cristo. E eu não estou criticando isso, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quero criticar o que aconteceu no contexto que eu vi ali. E ali eu vi muitas pessoas que não eram evangélicas, elas estavam ali simplesmente não para ouvir a letra, mas para estar naquele ambiente do show. Então daqui a pouco aquilo havia se transformado num show, que não era mais um culto. Em um determinado momento, eu não vou lembrar o nome dele, mas o solista da banda, ele estava fazendo um solo de guitarra, era um dos melhores guitarristas da época, comparado com o Slash, que era o guitarrista do Guns N' Roses. E ele fazendo aquele solo de guitarra, ele para o solo e ele faz assim, irmãos, ó, o público. Eu nunca vou esquecer daquela imagem, ele com a mão parada, ele faz assim e faz assim, ó. E aí, cadê? Quero ouvir. E aí foi aquela gritaria, aquela pulação, aquele desespero. Então eu vi que os homens estavam ali buscando o quê? O reconhecimento dos homens e não simplesmente fazer a vontade de Deus. E eu vi muitos jovens ali meio confusos, porque a gente saía de um ambiente de opressão total, onde tudo era pecado, e é natural que você vá no efeito do pêndulo lá para o outro extremo. E a gente foi para esse outro extremo naquela época, na década de 90. E depois, o que eu percebi? Começou a entrar dentro da igreja, não mais só os festivais gospels, mas começou a entrar dentro da igreja o quê? Pirotecnia. Hoje em dia, faz um congresso de jovem, sem máquina de fumaça, sem luz azul, amarela, verde, rosa, estroboscópico, sem esse contexto. Não dá mais. Nós nos tornamos reféns de um ambiente. Por quê? Nós queríamos mostrar para o jovem que ele poderia fazer a vontade de Deus sem estar preso a um estigma. Porém, nós nos prendemos a uma outra marca, a um outro padrão. Ou seja, hoje ser jovem quer dizer ser descolado. Porém, a gente às vezes dá mais tempo num congresso. Isso não é regra, tá? Não estou falando de vivência pessoal, estou falando de uma experiência de 43 anos quase já no Evangelho. Eu nasci na igreja, de várias igrejas, denominações que eu tenho visto, acompanhado e percebido. Então às vezes você tem um culto de 2h30, 3 horas, se fosse um congresso, quase 2h30 de louvor, de apresentação, de jogral, e isso, e peça, e que bom, isso é importante. Só que quando chega na hora da palavra, é 30 minutos e é correndo. 2 motivos. Quem prega, muitas das vezes, não tem palavra para pregar mais do que meia hora. E aí, tem que ficar na meia hora. E, outra coisa, as pessoas estão deixando de valorizar o poder da palavra de Deus. Por que você não suporta ouvir uma pregação de meia hora? De meia hora não, de 1 hora. Por que você não suporta ouvir uma pregação de 1 hora? Porque nós não suportamos mais ficarmos de joelho durante 1 hora. Nós não suportamos mais ficar de joelho na presença de Deus, ouvindo a Deus. Nós não suportamos mais ficar aqui, ó, 1 hora aqui, ó, meditando na palavra de Deus. Dá 10 minutos, o negócio parece que já está fazendo mal. Aí tem que pegar o celular, tem que pegar o tablet, tem que ver a mídia social,
E então, irmãos, não tem como a gente ter um resultado diferente disso. Paulo mostra para a igreja que a base do crescimento saudável da igreja era o quê? A palavra de Deus. E é assim que nós temos que viver. Nós não estamos mais valorizando a igreja, valorizando na igreja a pregação da palavra de Deus. Então Paulo vai mostrar que todo tipo de igreja, que tipo de igreja teremos daqui a alguns anos se os cristãos que a compõem não valorizam a Bíblia e nem sequer a conhecem. Tem gente que não sabe onde está o capítulo tal, o livro tal na Bíblia, não conhece, não lê, não tem vivência. Então como é que nós podemos nos dizer cristãos, discípulos de Cristo, se nós não conhecemos a sua pregação, o seu evangelho, a sua palavra? Isso é muito sério. Então você como professor tem que estar preocupado em ensinar a verdadeira palavra para os seus alunos, tá bom? Avançando, os objetivos de um ministério íntegro. Então, o zeloso trabalho de Paulo tinha um objetivo claro: colaborar no crescimento espiritual dos Tessalonicenses, de tal forma que esses chegassem ao nível de intimidade desejado por Deus. Então, Paulo fala: exortamos, versículo 12, capítulo 2, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Você sabia que nessa terra nós estamos de passagem? Não tem nada para a gente aqui. Aqui é o lugar onde a gente cresce, onde a gente aprende a nos tornarmos semelhantes a Deus, a buscarmos a Deus, a imagem de Deus como referência, nos preparando para viver eternamente com Ele. Por quê? Se nós não tivermos essa consciência clara, entenda uma coisa: Deus não vai admitir outro Satanás no céu. Então, Satanás foi criado no céu, depois de ter ficado lá, não sei por quanto tempo, a Bíblia não diz. Em determinado momento, ele não se agrada mais da presença de Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus, porque a palavra de Deus já não era mais agradável ao seu ouvido. Ele não tinha mais prazer em ouvir a palavra de Deus. Ele não tinha mais prazer em estar próximo de Deus. E ele pensa no quê? Em tomar o lugar de Deus. E depois ele foi expulso. Nós não vamos falar de escatologia, ou vamos falar de angelologia hoje. O que acontece hoje? O homem foi criado na terra. Deus vinha para se relacionar com o homem. O homem já se afasta de Deus lá no jardim. E não vamos botar a culpa em Adão, não, que se fosse eu ou você, a gente teria feito o mesmo. É a nossa natureza. O que Cristo faz? Ele prepara um meio através da sua morte, vindo lá do céu, o próprio Deus vem do céu, morre em nosso lugar para nos resgatar e nos dar a oportunidade de poder viver eternamente com Ele. E nos dá a vida, e nos dá a palavra, nos revela a palavra para que nós possamos conhecê-lo, aprender a amá-lo e desejar assim estar com Ele. Então, se aqui na terra eu não tenho prazer em estar com Deus, em despender meu tempo, que não é gastar, em investir meu tempo em Deus, como é que eu imagino que eu vou ter prazer de ficar lá no céu? Não. Então, para evitar que outro Satanás apareça lá, me desculpa, mas nem sobe. Então, só tem um jeito de você se aproximar de Deus. E a Bíblia é muito clara nisso, quando ela diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E como é que você conhece? Através da pregação. Como é que vão conhecer se não tem quem pregue? Então, a palavra tem que ser pregada e depois ela tem que ser ensinada. E como é que eu ensino? Através do meu exemplo de vida e não simplesmente de uma retórica vazia. Então é isso que a gente tem que colocar na mente daqueles jovens que estão chegando na igreja ou que estão chegando na juventude agora. Porque, gente, a gente tem vivido um tempo muito pesado, onde os valores de família estão acabando, os valores de sexualidade estão acabando. Isso aqui está virando uma verdadeira Babilônia. Sodoma e Gomorra talvez tivesse vergonha dos dias de hoje, onde cada um faz o que quer, da maneira que quer, e as pessoas acham que está tudo certo. Vai ter consequência. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. Mas saiba de uma coisa, a misericórdia de Deus tem limite, ela vai acabar. Quando Cristo vier e levar a igreja, a misericórdia do Senhor vai ser recolhida. E aí o que a gente vai ver vai ser a justiça de Deus sendo implementada. Não vai ver lá em Apocalipse, quando ele vem para pisar
o lagar da ira de Deus. A expressão é pesada. Então, quando a justiça vem, é sem misericórdia. Então, nós estamos vivendo numa igreja hoje em que pedir perdão, se arrepender, virou algo religioso. Não é algo verdadeiro que tem uma consequência, uma marca na vida daquela pessoa, onde aquela falha ela foi entendida como um erro inadmissível. E ela sabe que não tem condição de sair daquela condição, ela clama a Deus, pede perdão, pede misericórdia, e nasce ali um arrependimento verdadeiro ou uma inconformidade com aquele pecado. Tem pessoas que precisam de anos para se libertar do vício do pecado, seja lá qual for ele. Mas existe dentro dela um desejo vivo em agradar a Deus, em se libertar disso. Hoje a gente tem visto, na verdade, pessoas que estão se conformando e tentando ajustar o entendimento da palavra de Deus para se adequar e se manter naquele ambiente. É isso que a gente precisa mudar. Então, para a gente encerrar, já estou chegando aqui no fim dessa lição, o entendimento que a gente precisa ter é exatamente esse. Né? Não deixar que a coisa fique subjetiva. Aquilo que é errado à luz da palavra de Deus tem que ser denunciado e tem que ser tratado. Se tem alguma coisa, olha, está lá uma das cartas da igreja, tenho contra vós tolerardes Jezabel. Você está vendo que ela está lá dentro, está vendo que o ensinamento não é adequado e você está fazendo o quê? Olhando para o outro lado, vista grossa, fechando os olhos e tem tolerado. Então Deus é santo e Ele exige que nós sejamos santos também. Ele exige a santificação, ou seja, o que é santificação? Nos afastarmos daquilo que nos faz mal e daquilo que é contrário à palavra de Deus. E como é que eu sei, pastor, o que é contrário à palavra de Deus? Lendo, estudando, conhecendo, orando, buscando. E aí a vontade de Deus vai ser revelada na minha vida. Então, qual que é a base? Deus é amor. Então entenda isso, essa é a régua para você medir. Se no teu relacionamento o amor, a tolerância, a compreensão, a paciência tem faltado, pode ter certeza, está faltando Deus. Então a gente precisa entender que não tem como eu ser cristão se eu não conseguir compreender que o outro tem que ser prioridade na minha vida. E eu tenho que ficar em último lugar, tá bom? Então, concluindo, níveis de espiritualidade diferenciados. Nós, como igreja, na atualidade, precisamos cada vez mais disso. Amor, integridade e responsabilidade. Principalmente o amor. O amor é base de tudo. E aí, concluindo, integridade e responsabilidade. Integridade no sentido de ser íntegro. O que quer dizer íntegro? O leite é integral. O leite é íntegro. O leite é completo, ele não é desnatado, não foi retirado componentes dele. Então eu tenho que ser íntegro. Aquilo que a Bíblia me diz como norma, como manual, como modelo, é o que eu tenho que viver. Eu não posso simplesmente querer me conformar, e a palavra conformar no sentido de assumir forma, me conformar ou assumir a forma do mundo, para que o mundo veja em mim algo que agrade. E de novo, gente, não estou falando da aparência, tá? Não estou falando da barba, não estou falando do corte de cabelo, não estou falando da vestimenta, não estou falando disso. Eu estou falando de atitude, comportamento. Então eu não posso me conformar com o mundo. Está errado, eu sou luz. A luz tem que incomodar. Está errado, eu sou sal. O sal tem que temperar. Eu tenho que apontar, eu tenho que mostrar, olha, em amor, em Cristo, eu quero te dizer que esse tipo de comportamento vai te destruir, vai te fazer mal. E o que Cristo tem para você é isso, é isso, é isso, é isso. À luz da palavra de Deus. Tá difícil para você? Sou teu irmão. Vou orar contigo, vou jejuar contigo, vou entrar nessa batalha espiritual contigo para que no final você saia vencedor. Então, íntegro nesse sentido. Amor, gente. Amor é o dom maior. E tem uma coisa interessante sobre amor. Eu entendo dessa maneira. Amor não é sentimento, amor é verbo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. É verbo, é ação, é decisão, é escolha. Então escolha, o que é amar? Fazer pelo outro, ou fazer em favor do outro, não simplesmente em favor de você. Integridade, amor, e a última palavra que a gente citou aqui foi
responsabilidade. Então, quando eu me proponho a ser ministro do Senhor, a pregar a palavra de Deus, a ensinar, eu tenho que entender o seguinte: eu estou representando, eu estou na pessoa, se assim posso dizer, naquele momento, ministro é isso, eu estou representando o ministro da Fazenda, representa o presidente a respeito do pensamento financeiro do país ou dos planos econômicos do país. Então o ministro representa aquele que o empossou, no caso aqui no Brasil o presidente. Então você como ministro, você representa Deus. É como se alguém convocasse Deus para uma audiência e Deus não fosse e mandasse você no lugar dele. Você falando é o próprio Deus falando, você é ministro de Deus. Então o tema é o fruto de um trabalho zeloso. Eu tenho que ter zelo, eu tenho que cuidar, porque a responsabilidade que me foi dada é uma responsabilidade absurdamente gigantesca de ser o quê? Ministro ou representante do próprio Deus. Então, jovem, que você possa entender qual é o teu papel na igreja de hoje. Não se conforme com o mundanismo, não se conforme ou não se deslumbre simplesmente com as novidades dos movimentos. Eu fui lá ver, dentro de um limite, aquilo me incomodou e eu percebi que não fazia parte da minha adoração verdadeira. A gente não pode confundir criar um ambiente agradável para receber pessoas e achar que este ambiente é a vontade de Deus. Não é. O ambiente agradável, que agrada a Deus verdadeiramente, está aqui, ó, é a palavra dele. Então, a gente tem que saber separar as coisas. Eu posso buscar uma forma diferente de adoração, sabendo que a palavra de Deus tem que ser prioridade, preferência. E como servo, como ministro, eu tenho que me dispor em amor em favor do outro, sem buscar interesse financeiro, sem buscar o reconhecimento, sem buscar a minha vontade, sem buscar ser servidos, mas querendo servir, não me tornando num papa, vou usar essa expressão, moderno, que só busca o seu próprio interesse. Sai do sacerdócio de Eli, vai viver o sacerdócio de Cristo, de Melquisedeque, que serviu em favor de todos. Então, tendo isso em mente, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de você ter estado conosco aqui. E se Deus quiser, logo, logo a gente se vê de novo, tá bom? Deus abençoe e até mais.